Habitamos um universo de contradições onde a força pode se esconder atrás da máscara da fraqueza e a fraqueza pode ser a verdadeira força. A arte de parecer fraco quando se é forte e vice-versa é uma estratégia de sobrevivência que tem sido usada ao longo dos séculos. A sabedoria antiga nos diz que se você conhece a si mesmo e ao seu inimigo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Esse entendimento nos habilita a prever ações, compreender estratégias e prevalecer em quaisquer confrontos que possam ocorrer. Nossos planos de batalha devem ser tão sombrios e impenetráveis quanto a noite. E quando finalmente decidimos agir, devemos fazê-lo com a força e a velocidade de um raio. No meio do caos e da incerteza, sempre há uma oportunidade esperando para ser descoberta. Os combatentes triunfantes não se lançam ao campo de batalha sem uma estratégia. Eles já visualizam a vitória antes mesmo do primeiro confronto, conquistando a guerra mentalmente antes de vencê-la fisicamente. Para realmente entender seu adversário, você deve se colocar em sua posição. Enxergue o mundo através de sua perspectiva. Raciocine como ele raciocina e sinta o que ele sente. Só assim você poderá prever suas ações e superá-lo. Não há quem se beneficie de um conflito prolongado. A guerra é uma besta insaciável que devora homens, recursos e tempo. Trate seus soldados como se fossem seus filhos queridos, e eles os seguirão até o vale mais profundo, enfrentando qualquer risco ao seu lado. Mesmo a lâmina mais afiada e bem forjada, quando imersa em água salgada, eventualmente se deteriora. Tal é a natureza da guerra e do conflito. Devemos ser velozes e imprevisíveis como o vento, sólidos e inabaláveis como a madeira, ferozes e arrasadores como o fogo e calmos e imóveis como a montanha. As oportunidades se multiplicam à medida que são capturadas. Assim como uma única semente pode dar origem a uma floresta, uma única oportunidade pode desencadear uma sequência de eventos que pode mudar o curso de uma vida. Quando o inimigo está relaxado, faça-o suar. Quando está satisfeito, faça-o sentir fome. Quando está parado, faça-o se mover. Quem deseja lutar deve primeiro calcular o custo. Deve-se ponderar sobre as consequências, avaliar os riscos e preparar-se para os possíveis resultados. Aquele que entra em uma luta sem considerar suas implicações pode se encontrar em uma situação de perda independentemente do resultado do conflito. Se você aguardar pacientemente à margem do rio, os corpos de seus inimigos passarão flutuando. Esta é uma metáfora para a paciência e a sabedoria de permitir que o tempo e as circunstâncias façam o trabalho por você. Às vezes, a melhor ação é não fazer nada. Permitir que os adversários sejam derrotados por suas próprias ações precipitadas e decisões mal consideradas pode ser a estratégia mais eficaz e menos custosa. Construa para o seu adversário uma ponte dourada pela qual ele possa recuar. Isso significa oferecer a ele uma saída honrosa, uma maneira de evitar a humilhação da derrota total. Ao fazer isso, você não apenas preserva sua dignidade, mas também minimiza a possibilidade de ressentimentos duradouros que podem levar a futuros conflitos. Seja extremamente sutil até o ponto da ausência de forma. Seja extremamente enigmático até o ponto da ausência de som. Assim, você pode ser o maestro do destino do adversário. Todo o segredo reside em confundir o inimigo de tal forma que ele não possa decifrar nossa verdadeira intenção. O que os antigos chamavam de guerreiro astuto é aquele que não apenas vence, mas se destaca em vencer com facilidade. Desperte o inimigo e aprenda o princípio de sua atividade ou inatividade. Force-o a se revelar para descobrir seus pontos fracos. Você tem que acreditar em si mesmo. Se a mente estiver disposta, o corpo poderá persistir sem muitos recursos. Quando nossa determinação é forte, podemos suportar a fome, a fadiga e o desconforto. O especialista em batalha manipula o inimigo e não é manipulado por ele. Ataque é o segredo da defesa. A melhor maneira de se proteger é tomar a iniciativa, controlar o ritmo do conflito e manter o adversário na defensiva. Já a defesa é o planejamento de um ataque. Mesmo quando estamos nos defendendo, estamos preparando nosso próximo movimento.
aguardando o momento certo para contra-atacar e virar a maré a nosso favor. Grandes resultados podem ser alcançados com pequenas forças. Portanto, não é preciso mover o mundo para garantir a vitória. É essencial refletir e considerar cuidadosamente antes de tomar qualquer ação. Agilidade é o segredo para permanecer vivo. Se mover lentamente é sinônimo de morte. A verdadeira excelência não reside em vencer todas as batalhas, mas em derrotar o inimigo sem nunca ter que lutar. Jamais tome ação sem identificar uma vantagem clara. Nunca mobilize suas forças a menos que haja um ganho palpável. Nunca declare guerra a menos que a posição seja crítica. As rodas da justiça podem operar a um ritmo lento, mas sua precisão é inquestionável, garantindo que nenhuma injustiça passe despercebida ou sem resposta. Amar um amigo pode ser uma tarefa simples, mas o verdadeiro desafio reside em aprender e estender esse amor até mesmo para o seu inimigo, uma lição que exige grande força de caráter e compaixão. Se as forças do inimigo estão unidas, sua estratégia deve ser separá-las. Nunca confie em um homem que não tem nada a perder, pois a ausência de medo e a disposição para arriscar tudo podem torná-lo imprevisível e potencialmente perigoso. Planeje para o que é difícil enquanto ainda é fácil. Realize grandes feitos enquanto eles ainda são pequenos. Se o adversário dispersar suas forças enviando reforços para todos os lugares, ele estará diluindo seu poder. Isso significa que ele estará vulnerável em todos os lugares, pois não terá concentração suficiente de força em nenhum ponto específico. Esteja sempre onde o seu inimigo não espera. Um inimigo pode ser um amigo que sabe demais sobre você, portanto tenha cuidado com quem está ao seu lado. O caos pode emergir da estrutura, o temor pode nascer da valentia e a fragilidade pode se originar da força. Caso seu companheiro mantenha laços com seu adversário, é prudente reavaliar tal relação. Esteja alerta para o doce que pode estar contaminado com veneno. Fique atento à mosca que se acomodou em uma serpente sem vida. Somente aqueles que compreendem as adversidades da guerra são capazes de valorizar suas vantagens. Assim como a água não retém uma forma constante, na guerra não há condições constantes. Um líder verdadeiro lidera pelo exemplo e não pela força. Ele inspira seus seguidores com suas ações e não com suas palavras, ganhando respeito através de sua integridade e caráter, e não através do medo ou da intimidação. A vitória pertencerá àquele que souber lidar tanto com forças superiores quanto inferiores. Ao elaborar estratégias táticas, a maior maestria que você pode alcançar é mantê-las ocultas. A verdadeira habilidade reside em manter seus planos tão secretos e sutis que se tornam invisíveis aos olhos do inimigo. Estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é apenas barulho antes da derrota. Os prisioneiros de guerra devem ser tratados com humanidade. A dignidade e o respeito devem ser mantidos mesmo em tempos de conflito, e cada soldado capturado deve ser cuidado e protegido. Não é necessário destruir o inimigo, apenas destruir sua vontade de lutar. Qualquer criatura que possua sangue corrente em suas veias e chifres em sua cabeça irá se defender ferozmente quando confrontada com uma ameaça. Esta é a lei da natureza, um instinto de sobrevivência que é tão antigo quanto a própria vida. Nunca confie em um amigo que não aponta seus defeitos. A verdadeira amizade é honesta e direta, mesmo quando as verdades são difíceis de ouvir.